na sua Bíblia Sagrada, está em base do texto que vou ler, o livro profético do Apocalipse, capítulo 21. O versículo de número 4. Está escrito: e lhes enxugará dos olhos todas lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, grato de estar hoje nessa santa tribuna para ministrar a poderosa palavra do bom mestre. Quero desde já agradecer a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade seja tributada ao Senhor. Agradeço também ao nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, a nossa irmã Antônia, coordenadora geral, junto com o nosso pastor, fazendo essa obra eclesiástica na nossa cidade. Aos amigos que estão aqui, evangelista Edmilson Marinho e o cooperador Kennedy também, que está operando e cooperando com esta obra. Também agradeço a Deus por você que está aí do outro lado, compartilhando e tomando um pouco do seu tempo para estar conosco nessa manhã. Manhã que Deus pode, com certeza, tratar com você de uma forma tremenda. Sabemos que tudo que vem dele é provado e aprovado, aonde nós conseguir umas partilhas que ele nos dá por causa da nossa pouca fé, pouca força, pouca graça, pouca vida. É por isso que você está aqui conosco nessa manhã. Não somos robóticos, nem super-heróis. Precisamos unicamente de Deus. Sem Deus não dá para viver. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma mensagem para a sua vida. Apesar que foi lido em um dos livros mais temidos do mundo, que é o Apocalipse, eu quero trazer uma palavra de reflexão para a sua alma. Você que está abatido, está cansado, você que está sem força, você que está sem direção, eu quero trazer para você aqui que a porta está aberta, o caminho da graça está aberto. Nessa manhã, pelo poderio eterno do Senhor da glória, Ele abriu o céu só por causa da sua vida. Se eu fosse você, eu compartilhava mais essa live. Eu compartilhava mais. Eu chamava mais gente para assistir. Porque o Senhor do milagre, Ele está no ambiente. Então, quando Ele está no ambiente, alguma coisa tem que fazer. Eu quero subordinar um tema nesta manhã, para você entender minha mensagem. As 3 fases da morte que Jesus venceu. Sabemos, pois, que quando o mundo
por causa do pecado. O pecado que veio através do inimigo das nossas almas, Satanás, ou o diabo, adversário. Ele confunde a mente do ser humano lá no Éden. E ele pega a mulher, confundindo, pois ela também confunde o homem por argumentos que o diabo falou. Se você pegar lá o texto, você não só vai ver o fruto evangelista Edmilson Marinho. Teve o argumento também do diabo, de falar que os olhos abririam e eles seriam semelhantes a Deus, igual a Deus. Iam parecer em tudo. Isso chamou a atenção. Já tinha, pois, provado do fruto. E o pecado entrou no coração com o sentimento da vaidade. A vaidade. O pecado, ele cresce de uma forma tremenda na terra, que chegou um período que Deus determina lá dos céus destruir a terra com um dilúvio, mas deixa uma família, por causa de um homem que temia Deus, a ser salvo com a família e construir um novo povo. Mas construindo um novo povo, de novo o pecado veio tão forte que abominava a Deus. Até então, pois, Deus escolheu um homem estranho na terra de Uz, se revela para ele de uma forma tremenda para criar uma nação, e o homem vai e segue Deus, mas o homem falho, fraco, mente, engana para poupar a vida, não confiou em Deus. E outra, foi para onde Deus não mandou, mas mesmo assim Deus cria uma nação pelo seu filho, pelo seu neto. Até pois um dos bisnetos chegar a ser escravo no Egito. Preso no Egito, o povo ficou há um dia. Um egípcio ser retirado das águas com decretos reais de morte para todo filho homem nascido de uma mulher hebreia. Esse foi salvo por Deus, escolhido por Deus, pego nas próprias mãos por Deus, usado por Temudes na beira do rio e criado no palácio, até pois ter um conflito com um da guarda real e matar, fugir para o deserto, e lá no deserto achar a presença de Deus. E a melhor coisa é na luta, na dificuldade, na prova, quando nós temos sensibilidades. E a melhor coisa é ter essa sensibilidade nesse deserto, mas achar a presença de Deus. Eu não sei qual deserto que tu passas, mas deixa eu dizer uma coisa para você: procure achar Deus no meio desse deserto, e Ele vai mudar a tua vida, a tua história. Daí, pois, Deus cria desse homem por nome Moisés a saída do Egito, mas por causa da desobediência, 40 anos rodando, sem preparo, reclamando, murmurando, até Deus dar a terra. E da terra, pois, começa a crescer a nação de Israel. Juízes, depois de juízes, reis. Os reinados começam a corromper. Reino do norte e reino do sul é dividido depois de um reinado maravilhoso de Salomão. Reinado político, reinado forte, herdou do pai guerreiro Davi. Até pois o caos ser criado pelo um dos maiores cativeiros que destruiu Israel, o babilônico. Colocou a cidade a fogo, tirou tudo que existia dos sonhos do judeu. Só que a promessa de Deus estava de pé. A lâmpada de Israel não se apagará. Isso aqui é tremendo. Aí, pois, 400 anos depois de vários profetas profetizarem o Cristo, o Messias, que
relata um significado de salvador, defensor da nação, viria. 400 anos de silêncio. Deus aparece para um sacerdote velho, com a esposa já velha, faz uma promessa que Deus abriria a madre dela e colocaria um menino ali que não seria o Salvador, mas aquele que abriria o caminho, aquele que começava a abrir a porta da palavra. E esse menino cresce e nasce no meio do deserto, pregando o Salvador. Até chegar um dia que no Rio Jordão, batizando muitas pessoas por arrependimento a Deus. O arrependimento era para seguir Deus, constituído pelas leis, mas não as leis que dava-se apoio aos ricos e matava os pobres, apedrejava os pobres. Não, era um evangelho de Deus que João Batista pregava de arrependimento. Até chegar um dia que ele avistar um homem descendo sobre o monte, a chegar no Rio Jordão, e ele parar o batismo e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele viu a revelação de Deus entrar nele. Jesus Cristo, Jesua, Josué, nome normal. O que valia era Cristo, Salvador. Jesus sai do batismo e já vai começar o seu evangelho, ganhando vidas, ganhando almas, trazendo pessoas para perto dele de uma forma tremenda, coerente. Escutava todo mundo. Ele escutava todo mundo, sentava com todo mundo. Poderia ser coxo, leproso, pobre, rico, pecador ou não pecador, ele estava com todo mundo. Não tinha grandeza, não tinha sinal nenhum de mostrar que era maior que ninguém. E tem pessoas que têm esses sinais, porque tem um alto cargo e não dar ouvido a ninguém, menospreza as palavras dos menores, até tenta querer imitar Jesus, até tenta querer ser igual, mas por causa desses problemas, ele cai em contradições. É necessário a gente tentar imitar a Cristo. Não podemos. Pastor, pregador, como é isso? Não dá. Por quê? Porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós nos corrompemos, todos os dias nós caímos, e todos os dias temos que nos levantar de manhã, olhar para o alto trono da glória e dizer: perdoa meu pecado. Mas eu já sou crente, eu já confessei diante dos homens. Mas todo dia nós pecamos, meu irmão. Não importa se você confessou, se você tem 30, 40, 50 anos de crente, todos os dias nós pecamos e temos que confessar o nosso pecado a Deus, porque precisamos de confessar para ter o nosso nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, não é necessário ser super crente, não. O que é necessário para ter o nome escrito na vida é ter a graça de Cristo. Primeiro, favor imerecido. Segundo, obediência. Aquele que tem graça, ele sente que é fraco. Aquele que tem graça, ele sente que precisa de uma coisa que ele não pode ter, que ele não consegue ter, que ninguém pode dar a ele senão a Cristo. Dependência de Cristo e obedecer a sua palavra. Tem gente, evangelista Marinho, e você que está me ouvindo aí, tem gente que ora bastante, que prega bastante, que ganha almas, muitas almas, que tem
uma tendência nos nossos olhos julgadores, que é um super crente ou uma pessoa santa. Mas tem muita pessoa que tem tudo isso, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Tem pessoas que têm tudo isso, mas não tem a misericórdia no coração. Prega paciência, mas não tem paciência. Prega humildade, mas não tem humildade. Prega graça, mas não tem graça. E isso tem que ter para entrar nos anais escritos do livro da vida. E nessa manhã eu prego até para mim. A mensagem está voltando, batendo em mim também. Isso aqui é tremendo, o que Deus faz conosco. A gente pensa que vai ser de uma forma ou de outra. Deus vem, é com você também isso aí, ó. É porque eu sou fraco, eu sou pecador. Cristo, ele vem com poderio humilde. Um poderio, eu posso fazer legiões de anjos descer aqui e livrar Roma, livrar Israel de Roma, a hora que ele quisesse. Mas não era isso, o propósito não era isso. O propósito era sacrifício voltado para você que está aí me ouvindo, sacrifício voltado para mim que estou aqui, para o evangelista Marinho e para todos da humanidade. Sacrifício, teve que passar por isso. E ele vai para o sacrifício. Depois de Getsemane, aonde suou, sangue transpira no corpo, o beijo do amigo, da traição, ele é levado pelos guardas. E a primeira coisa interessante isso aqui, os guardas não tinham nada a ver com a história de Israel, e começam a bater nele, mas bate forte, espanca Jesus, como um criminoso, espanca, leva para o Sinédrio. E tem um rabino judaico que se converteu ao cristianismo, que ele escreve um dos livros memoráveis sobre os passos de Jesus no Sinédrio. E ele relata, porque era uma tradição judaica, um profeta, quando fosse profetizar, Edmilson Marinho, no templo ou no Sinédrio, ele não podia dar mais do que 3 passos e meio. Ele não podia. Olha que coisa interessante. Quando eles começam a interrogar Jesus, você é o filho de Deus? Você é o filho de Deus? Aí o responde, bate no rosto dele, responde o sacerdote. O rabino diz que ele dá 3 passos e meio. 1, 2, 3 e para na metade de um passo. Aí ele declara que ele era o filho de Deus. Por quê? Dá a entender, como o rabino explica, que viria os 3 anos e meio da grande tribulação. 3 anos e meio que todo mundo achava que a vida ia melhorar. Você ia ter conta bancária, rico. O sertão e o deserto ia ter plantações e vegetações enormes. Vai ter isso, vai ter. Isso. A África vai ter fartura. Não vai ter fome. Não vai. Todos os governos vão se juntar em um só, uma moeda só, uma religião só. Vai estar bom demais. 3 anos e meio. E lá no Sinédrio, depois, ele dá mais 3 passos e meio, anunciando que o anticristo reinará com a morte, a dor, a fome, a desolação. E só quem sobreviver para o anticristo, quem marcar a testa ou a mão. Mas ele diz: e o Cristo virá salvar aqueles que precisam da salvação. Isso aqui é interessante. Jesus é levado, espancado para um tronco, à noite, amarram ele num tronco, pegam os artifícios
que usavam para bater nos presos romanos, que eram chicotes com chumbos de ferro e ossos de animais. E começaram a bater em Jesus. Uma quarentena de açoite mais 39. Pá! Pá! Rasgaram o corpo de Jesus de alto a baixo. Os historiadores contam que rasgou tanto que dava para ver as cavidades da carne, mostrando os órgãos vitais, os pulmões inflando, dava para ver nas costas de Jesus. Aí fizeram tremendo agora. Pegaram, pois, uma coroa de espinho feita pelo próprio romano. Só que mostram nos filmes e nos quadros que a coroa de espinho era tipo uma tiara redonda. Mas, na verdade, evangelista Marinho, a tradição mostra que a coroa de espinho era tipo um chapéu mesmo, uma boina, que a parte da cabeça em cima também cobria. E a coroa de espinho tinha 3 a 5 centímetros de espinhos. Espinhos que eram duros, fortes. Quando colocaram e bateram com a cana, ele entra no crânio. E todo mundo sabe, um corte na cabeça, o fluxo de sangue aumenta. Por causa de quê? Sistema nervoso. O ser humano, quando vê sangue, aumenta o sistema nervoso. Aumentando o sistema nervoso, o fluxo sanguíneo começa, o coração bombeia mais rápido. Bombeando mais rápido, sobe mais sangue. A respiração é mais profunda. Respiração mais profunda aumenta o fluxo de sangue até subir para a cabeça mais sangue. E subindo para a cabeça, o sangue não volta muito, o sangue começa a sair. A cabeça com um ferimento, é normal isso. Pode ver qualquer pessoa que leva um corte na cabeça, sai muito sangue. Pegam Jesus, colocam o seu manto e bota lá no calabouço, lá embaixo. A noite toda, frio, fome, dor. Calado, não falou nada. Ele não disse nada. Por causa de mim e de você. Ele não podia falar nada. E ele poderia dizer: Senhor, traz aqui, Senhor, traz aqui o meu exército. Porque ele disse lá, Josué, quando está lá pensativo, sem direção, sem força, ele aparece para Josué, o próprio Cristo, teofania, Deus, fania, aparição de Deus. Ele aparece: tu és dos meus ou dos inimigos? Ele diz: um dos dois. Eu sou o príncipe, porque tem um rei. Eu sou o príncipe do exército celestial. Ele poderia, mas ele não fez. Por causa de você que está agora ouvindo essa mensagem. Por causa de você que está aí sofrendo com dor, com depressão, com luta, com filho, com marido, com o que for esse inferno que o mundo oferece. Você está digitando aqui: oração, cura, milagre, porta de emprego, o marido nas drogas, no álcool, o filho na prostituição e tudo. Está aqui digitando. É por isso que Jesus morreu. É por causa dessas coisas que ele morreu. Mas está faltando uma coisa: reconhecer o que ele fez por mim e por você. É tão interessante isso aqui, que pegam ele pela manhã, joga para um governador, joga para o outro, aí vai Sinédrio. Não, a gente quer que faça um julgamento mesmo romano. Não é? Como é que eu tenho que soltar um na Páscoa? Eu tenho que soltar um. Agora, pega isso aqui. Tinha um preso por nome de Barrabás. Aí o povo diz assim, o povo prega dizendo que era um ladrão. Nunca foi ladrão Barrabás. Nunca. Ele era um desertor judeu. Barrabás era um terrorista. Isso, revolucionário. Ele lutava pela pátria. Olha que negócio interessante. É por isso que quando disseram: solta Cristo ou solta Barrabás, disseram: Barrabás luta pela pátria. Ele levanta a espada por Israel. Ele, com certeza falaram isso. E disseram: solta Barrabás. Aí o homem covarde vai lá lavar a mão. Mas tem que se cumprir. Pega o madeiro,
madeiro aproximadamente de 30, dependendo do homem, de 30 a 60 quilos. Era só a haste, não era completo. Esse negócio de levar a cruz completa, não existe isso, era só a haste. Por quê? Porque a principal, que ficava a cravar no chão e ser levantada, ficava lá já no Gólgota. Botaram nas costas de Jesus. Mas ele ficou tão debilitado com o seu corpo, que chegou um momento que ele cai por causa de chibatadas, de cuspidas, de pedradas, de chutes. Pega um sirineu, interessante sirineu, etíope. Estava lá fazendo o quê? Era Páscoa, festa dos judeus. Mas o que é que tem a ver o sirineu com os judeus? Vai lá, até os anos de Salomão com a rainha de Sabá. Muitos descendentes dela deram-se à religião judaica. Por isso que ele estava lá para oferecer o seu sacrifício. Levam Jesus para o Gólgota. O carrasco com o martelo prega a sua mão. A cruz não dava para ele, por causa o tamanho foi feito para Barrabás. Esticam tanto Jesus que deslocam o seu corpo. As cavículas soltam. Bate os pregos sobre a haste. Quando subiram a haste, o corpo dele inclina-se para frente, por causa da cavícula que foi deslocada, imprensa a costela entre os pulmões. Começa a ter dificuldade de respirar Jesus. Ele fala algumas coisas para os discípulos: a tua mãe, teus filhos. Um ladrão recebe o perdão do lado dele. Ele tem sede. Tentam dar vinagre. Aí o povo diz assim: deram vinagre para zombar de Jesus. De jeito nenhum. O vinagre era posto ali para acalentar a dor. Era isso. O povo fala: não, deram vinagre. Não, era para, se ele bebesse o vinagre, a dor passava um pouco. E a ordem do céu era que ele sofresse por mim e por você. Isso. Tinha que ter dor. Tinha que ter sofrimento. O vinagre dava uma anestesia temporária. Por isso que ele não quis. Ele pediu água. Depois ele fala uma das maiores frases que existe: Pai, por que me abandonaste? Silêncio pairou. Deus não olhou para ele por causa do meu pecado e do seu pecado. É tão bonito isso que depois ele dá um suspiro. Está tudo consumado. Entrego a ti o meu espírito. E ele morre. Morreu. Interessante da morte, Edmilson Marinho, que a morte é um espírito. A morte é um espírito. Um espírito que veio junto com o pecado. A morte. Quando a morte pega ele e leva entre divisões, isso aqui tem muita termos históricos, tem muita conjecturas também. A morte dominava. Quem morreu com Cristo, com Deus, até pelo tempo da consciência, tempo da consciência, tempo de praticamente de Adão até Abraão, né? Vamos dar até os últimos passos de Moisés, antes de receber a promessa de Deus. Aí do tempo de Moisés vai até Cristo, que agora na consciência é lei. E esses que morreram, estava tudo lá. Aí a Bíblia diz que ele vai, fica lá, primeiro dia. Aí alguns pregadores falam que teve festa no inferno. Não teve nada de festa. Teve preocupação. Porque a promessa era tremenda. O diabo com certeza perguntava: morte, e o homem? Não, está tranquilo, sentadinho ali calado, não deu uma palavra.
Segundo dia, morte. E o homem? Pode ficar despreocupado. Acabou, não tem força nenhuma. Está lá, não fala nada. No terceiro dia, morte. 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 Cadê você? Aquela voz que levou uma surra começa a falar, fraquejando. Ele subiu. Como assim? Foi. Por quê? Foi dado a ele. Não pegou de ninguém. Não tomou de ninguém. Foi como é a história, a morte. Foi dado a ele a minha chave da morte. Olha, deixa eu dizer mais. O quê? Do inferno também está na mão dele. Agora está tudo na mão dele. Ele manda em tudo. Ele vai até onde estão os cativos, os cativeiros. Ele liberta e leva para o seu lugar preparado. Mas ele tem que ressuscitar. E ressuscita. Lá vem Madalena trazendo especiarias para colocar na tampa, lá na porta, para cheirar, para fazer peregrinações. Olha para aí. Aquilo ali era para perfumar, para ter peregrinações. Olha como ia ser. Quando ela chega lá, a tampa está removida. Dá aquele grito que mulher dá. Cadê o meu mestre? Corre lá. Aí vai, bate na casa de Maria. Com certeza Maria, mãe de João Marcos. Bateu. Aí Pedro e João soube da notícia. João corre e Pedro vai devagar. João corre e Pedro vai devagar. Quando João chega, ele entra, olha e sai. Não está não. Aí Pedro, saduceu antigo, sabia de crenças, de costumes judaicos. Quando ele entra, deixa eu entrar, deixa eu ver. Ele vê o lençol lá todo distorcido. Mas quando ele vai lá, ele vê um lenço dobrado em cima da pedra. Quando ele vê o lenço dobrado em cima da pedra, ele bate a mão no lenço, cai de joelho e diz: ele vai voltar. Ele vai voltar. Por quê? Porque o lenço está dobrado. E quando um convidado vem na casa para jantar, para comer, e ele está comendo, se alimentando, quando ele pega o lenço, limpa a boca, limpa a mão, e ele amassa o lenço e joga, ele diz: estou indo embora e não venho mais. Mas quando ele pega o lenço, limpa a mão, limpa a boca, dobra bonitinho e bota lá, não mexe aqui. Não bota a mão aqui, porque eu vou ali e volto já. Eu vou voltar. A mensagem foi essa: eu vou voltar. Jesus aparece. E eu vou longe, não estou nem na metade. Vou longe. E quando ele chega, para os discípulos ele mostra a carne. Tomé, toca aqui, toca aqui, ó. Olha o cravo aqui, mas toca aqui. Ele passa por parede. Ele faz fogueira na praia, pão, peixe assado. Mas ele teve que subir. E ele sobe ao céu com um corpo ressuscitado, corpo ressurreto. Passa pelo primeiro céu, entre cosmos, astros, estrelas. Passa pelo céu entre potestade e principado, até ele chegar à porta do céu, que a Bíblia diz, aonde o paraíso foi posto, os anjos estão na porta, né? Guardando. Imagine comigo, ele chegando lá. Um olhar de longe, quem é aquele que está vindo ali? Aí o outro olha, eu não sei quem é. O corpo ainda estava ressuscitado. Quando ele dá alguns passos, aí começa a transformação do ressuscitado para glorificado. Os pés, como um latão que acabou de sair da fornalha. O cabelo branco igual a neve começa a ficar. Os olhos como chama de fogo. Uma espada afiada de 2 fios sai pela boca. A sua roupa branca como a neve. Um cinturão de ouro no peito. E na coxa aparecem umas letras escritas: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Aí começam a olhar para ele. E disse, estava com o corpo de ser humano, agora está diferente. O outro começa a tremer. O outro anjo começa a tremer. Disse, eu sei quem é que está vindo ali. Quem é que está vindo? Aí ele grita para cima. Salmo de número 24. Quem entrará no lugar santo do Senhor? Quem é digno de entrar no lugar santo do Senhor? Aí responde, isso é uma conversa de dois. Pega lá. Aí responde, aquele que tem um coração puro, aquele que tem um coração sincero diante de Deus, entrará no monte do Senhor. Aí o outro diz, então abre a porta, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai entradas eternas, porque está entrando, a eles lá, está entrando, quem? O Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte da batalha, o Senhor dos exércitos, este é o Rei da Glória. Jesus, pega isso aqui. Ele chegou no trono do Senhor Deus, e ele se assenta com Deus no trono. Isso aqui é tremendo. Começa o período maior que vai existir. O anticristo já está atuando. Ele não revelou, mas já está. Pontos dele já está mostrando. Princípios das dores já está quase no fim. E já está quase no fim. Está chegando já esse período da igreja se preparar mais. É verdade. Os 3 anos e meio do anticristo na terra. A igreja, pelo conceito armeniano que nós pregamos, que nós ensinamos, será arrebatada. Aqueles que são escolhidos para o arrebatamento por causa de quê? De dinheiro? Não. De fama? Não. De quê? De obedecer a palavra do Senhor, de estar no caminho certo do Senhor. Subirá, a trombeta tocará, só vai ouvir quem for chamado. Não vai ser visto para todos. Passaremos, pois, 7 anos ao lado do Cordeiro, nas bodas, festa, casamento. A igreja casa com o noivo. E interessante que nessa festa nós seremos os convidados especiais. E quem vai servir a gente é quem? O homem da mão furada. Imagine você naquela mesa sentado, sentir a mão na costa bater, e quando você olhar aquela mão furada, e ele dizer para você, não valeu a pena sofrer? Não valeu a pena chorar ali na terra? Valeu ou não valeu? Passou o período, Jesus vem com os seus santos, dominará a terra, o milênio chegará, o império das trevas acabará. É preso, vai ser preso Satanás, junto com os seus adeptos. As trombetas serão tocadas, os anjos derramarão as taças, pragas, tudo, vai ter tudo isso, até chegar no texto que nós lemos. Por causa do tempo não dá. Aonde, se a gente pegar o texto anterior, capítulo 20, explica que aquele que não é achado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Interessante isso aqui. E ele diz que é a segunda morte. Por que é interessante isso aqui? Porque a gente prega pelo inferno, tanto, pastor Edmilson Marinho, tanto pelo inferno. O inferno. O inferno não é nada incomparado a isso aqui. Por quê? A Bíblia diz que vai ser lançado do inferno, vai ser lançado no lago de fogo, o inferno e a morte. Vai ser lançado lá. O que quer dizer isso? O próprio inferno e a morte
vai sofrer lá. A gente tem que se preocupar com essa segunda morte aqui. Se o nome da gente não está escrito no livro da vida. E por pequenas coisas, pequenas, mas pequenas, eu estou dizendo pequenas, o nome da gente é riscado do livro da vida, ou apagado. Por quê? Pecado. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Não adianta fazer caridade e viver no pecado. Não adianta ter instituições, ONGs e tudo mais, dar esmolas e viver no pecado. Não adianta ajudar um ao outro, compadecer e viver no pecado. Por quê? Se fala, pois, do grande trono branco. É isso? Trono branco. Aí diz que todos serão julgados perante o trono. Os mortos ressuscitarão. Os mortos. A terra dará o morto. O mar dará o morto. Tudo será feito assim. Todos os mortos primeiro serão julgados. Aí diz assim: e aquele que não for encontrado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Felizmente eu não vim aqui hoje falar para você que vai dar certo sua vida aqui. Eu não vim hoje falar para você que você vai ser curado aqui. Não vim. Que a porta vai abrir. Não vim. Não. Infelizmente, eu não posso ocultar o que Deus colocou no meu coração. Eu não posso mentir para você, porque a mensagem foi essa: que é necessário buscar primeiro o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. E outra, se não se acrescentar, não tem problema nenhum, é melhor ir para o céu, por causa desse lago de fogo, enxofre, que vai queimar o dia todo, a noite toda, toda hora, todo momento, todo minuto, todo segundo. É a segunda morte, que não é morte, é um sofrimento eterno. É para isso que eu luto, para mostrar a mim mesmo que eu não sou ninguém. E se eu achar que eu sou, eu vou para o lago de fogo. É para mostrar que aqueles que estão sobre meus cuidados, que é necessário se arrepender mesmo e mudar a vida, porque Jesus vai chegar com mão forte sobre o mundo. A gente pega o nosso texto que nós lemos, e Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda. Isso aqui é interessante. Ele diz: lá a morte não vai existir. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por isso que o termo da minha mensagem, o título, é as 3 fases da morte que Jesus venceu. Mas isso aqui, evangelista Marinho, é só para quem subiu, para quem venceu e para quem passou pelo julgamento. Vai entrar no lugar do paraíso. A nova Jerusalém descerá. Está escrito que vai ser para aqueles que venceram, perseveraram até o fim. Primeiro, a gente pegando esse termo, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Você não vai chorar mais. Você chora todos os dias. Angústia, dor, depressão, falta de comida, de veste, de oportunidade.
vem na sua vida um sentimento da alma, mas a maior dor é a da lágrima, é a da morte. Essa, aqui na terra, pastor Edmilson Marinho, essa dor nunca para. Nunca. A morte retarda um sonho, aqui na terra, paralisa, segura, ela destrói a estabilidade emocional de qualquer pessoa. A morte faz isso, Por quê? Porque aquilo que a gente imaginava acabou. Pega você aqui agora, os seus entes queridos que já foi. Quando a gente pensa neles, era para estar aqui hoje com a gente. Se ele tivesse aqui hoje reunido, ele ia falar isso e isso. Eu queria tanto dar um abraço. São velas apagadas no nosso coração. Velas apagadas que ficam no nosso coração por causa da morte de um ente querido. E Jesus venceu as 3 fases da morte. Eu vou provar para você. Primeira fase da morte que Jesus venceu, que é o choro e o pranto. Quando alguém morre, recebeu a notícia na casa, na família, morreu, não suportou, começa o choro dentro de casa, e os prantos, e as lágrimas, aonde a estabilidade do ser humano ali, cara, não tem mais jeito, já era, está frio, gelado, vamos fazer os preparativos, alguns mais com a mente mais consciente, para o funeral. Isso acontece aonde? Na casa de Jairo. Só que Jairo correu antes da morte ao encontro de Jesus. Olha que coisa interessante. É necessário chegar primeiro nos pés de Jesus antes que a morte chegue em você. É necessário. Mas quando Jesus chega com Jairo, a menina já tinha morrido, faleceu, deram a notícia, não incomode o mestre, a menina morreu. Aí Jesus disse, calma aí. Quando ele entra na casa, carpintadeira chorando, a mãe chorando, todo mundo chorando, Jesus disse, entra eu, a mãe e o pai, Pedro, Tiago e João. Quando ele subiu, ele disse, levanta-te, menina, talita cumi. E a menina levanta. Primeira coisa que Jesus faz, ao vencer a morte, ele vence o pranto. O pranto da morte. E nessa manhã, ele está falando para você, que o seu pranto vai cessar. Ele manda você levantar agora. Levanta-te. Levanta dessa vida. Levanta dessa situação. Levanta dessa causa de desespero, de dor, de luta. Levanta-te agora. Porque o Senhor Jesus entrou na casa. O Senhor Jesus entrou no ambiente. É necessário você levantar agora. Levanta essa cabeça. Labachúria darai. Arabacandarabaçuia darabahas. Levanta hoje. Levanta agora. É a ordem do mestre para a tua vida. Levanta dessa dor, dessa luta, dessa depressão. Levanta agora. Porque Jesus entrou. Segundo ponto. Que Jesus, ele entra com providência. Não existirá, não vai ter mais morte. E aí? Como? Jesus chega numa aldeia, uma cidade, a porta, por nome de Naim.
um cortejo fúnebre vem. Não tinha mais jeito. Pastor Edmilson Marinho, a tradição judaica eram quase 4 a 7 dias um velório. Balsamava quem tinha dinheiro para demorar mais. Por quê? O judeu acredita em uma forma tremenda do corpo, do organismo, que é a medula óssea. Se tiver medula óssea, tem vida. É o órgão que produz o sangue. Sangue é vida. Se a medula óssea tiver, o judeu diz, ainda tem vida. 4 dias para eles. Não é isso? Pronto. Por isso que Deus pega o profeta Ezequiel. Olha como Deus é. Pega o profeta Ezequiel, leva para um vale de quê? Ossos. Não tinha medula óssea. Acabou a medula. Quando, passeia, procura a medula, passeia no vale, procura se tem, ele procura, não tem. Filho do homem, tornará então a viver esses ossos? Vocês não dizem? O judeu não fala? E aí? Tornará a viver? O que é que ele diz? Tu não é a medula óssea. O poder não está no sangue. O poder não está no homem. O poder não está no ser humano. O poder está no Senhor. Por isso que quando sai o cortejo, já era morte. Uma caravana da morte encontra uma caravana da vida. Porque o dono da vida estava na frente. E quando ele olhou para ela, ele diz, não chores. Pega no esquife, bota a mão no peito do menino, e o menino ressuscita. Ele venceu a morte, não haverá morte. Deixa eu falar aqui para você agora. Nessa manhã, Deus está quebrando esse jugo da morte agora. Espírito da morte, que está sondando o ambiente. A mão do Senhor agora está estendendo sobre a sua casa, sobre o leito, visitando aonde está agora. Agora, por causa da palavra dele que tem poder, por causa dessa palavra agora, o espírito da morte está parando agora. Ele venceu a morte. Até a terceira fase que ele vence. O luto. Que é o pós-morte. É o pior que tem. O pós-morte. É aonde, pastor Edmilson Marinho, cai a ficha. Que realmente aquela pessoa não vem mais. Não aparece mais. Não. É uma dor que as viúvas, as mães, os pais, os tios, os primos, os familiares, os amigos, quando ele para em casa, ele sente que ali, depois da última pá de terra, acabou. Não tem, pela física, pela ciência, não tem mais jeito. Só que Jesus vence o luto. Chamaram ele para voltar para Betânia. Ele disse, essa morte não é morte. Não, isso é o sono, ele está dormindo. Os discípulos não entenderam. Passando, pois, os 4 dias, ele volta. Mas, para chegar lá, era quase 2 dias. Já passou muito dia. Quando ele chega lá, Marta cai nos pés dele e diz, olhe, se o Senhor estivesse aqui, ele tinha vivido, ele não tinha morrido. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. É só crer. Ela dá um argumento praticamente do arrebatamento e tudo. Ela dá uma aula teológica a Jesus. Até chegar Maria, humildemente,
falar, mesma coisa. Ei só, se creres, verás a glória de Deus, rapaz. E ela creu. Jesus, ele viu o luto, pastor Edmilson Marinho. Olhe lá, e Jesus vendo todos chorarem. Ele chorou. Ele chorou por causa das pessoas, do luto. E ele disse: eu não aguento isso, meu pai. Eu também venci o choro, a morte. Agora eu vou vencer o luto, o pós-morte, para mostrar o poder que eu tenho. E ele diz: tirem a pedra. Tire a pedra que atrapalha. Tire a pedra pesada. Tire o caminho que está com obstáculo. Tira hoje. E ele mandou Lázaro sair. Marta gritou: já fede, está podre, não tem jeito, acabou. Mas para Cristo tudo tem jeito. Tudo. Você que está ouvindo hoje essa programação, bota na tua consciência agora. Você que está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, volta para o teu nome ser escrito no livro da vida. Volta, senão é o lago de fogo. Não tem outro caminho. Não vem com esse negócio para mim, não. O bichinho, a bichinha. Não, é isso mesmo. Não tem. O inferno vai ser lançado lá. A morte também. E você que não tomou uma decisão, eu te convido a aceitar Jesus agora. Agora. Está aqui, escreve aqui no chat: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. 669 pessoas aqui estão conosco. Aonde está a primeira vida para Jesus? Que Jesus venceu a morte por causa de você. Porque Jesus quer dar a você, não é casa, não. Carro, de jeito nenhum. Conta boa, não, isso aí é esforço seu. É você e se virar na terra. Ele quer dar a você uma morada no céu. Não, pregador, Deus me coloque onde Ele quiser. De jeito nenhum. Quem escolhe é você. É você que decide. É você que toma a decisão. E a decisão é agora. Aonde está a primeira vida para Jesus? Digite aqui no chat: eu quero Jesus como meu Salvador.